só digerir depois de 10 vezes tentando estudar ela. Eu não pedi 10 vezes para o cara resolver, mas eu fui lá 10 vezes em cima dela e pedi para o cara resolver umas 2, 3 pelo menos. Absolutamente normal. A luz demora em torno de 8 minutos para vir do Sol até nós. E em torno de 4 anos para vir da estrela mais próxima até nós. Se desejarmos representar sobre uma reta e em escala as posições da Terra, do Sol e dessa estrela, e se colocarmos a Terra e o Sol separados por 1 milímetro, então a referida estrela ficará a uma distância do Sol compreendida entre... Quando a gente mede uma distância em anos-luz, ou minutos-luz, ou segundos-luz, tanto faz, a gente está usando o tempo como uma referência para a distância, concorda comigo? Resumindo, a gente só tem que fazer uma regra de 3 comparando 8 minutos com 4 anos. 8 minutos está para 4 anos, assim como 1 milímetro está para x. É isso que nós temos que fazer. Na aula passada eu falei um pouco mais, filosofei sobre o que era o ano-luz, falei a velocidade da luz, né? Não precisa, na verdade. Na verdade é o seguinte, ó, 8 minutos está para 4 anos. Só que eu não vou botar 4 anos aqui, né? Eu vou ter que converter para minuto. 4 anos multiplica por 365 para passar para dia, multiplica por 24 para passar para hora e multiplica por 60 para passar para minuto. Então, 8 minutos está para esse número absurdo em minutos. Assim como 1 milímetro está para x milímetros primeiro. Então, primeiro eu vou fazer a regra de 3 e vou descobrir quantos milímetros. Depois eu converto para metro. Tu vê, o saco é fazer essa conta. Isso dá até uma dor no pâncreas já. 8 vezes x é igual 1 vezes essa porcariada toda. Eu vou fazer 4 vezes 365. 4 vezes 5, 20, foi 2. 24, 25, 26, foi 2. 12, 13, 14. Ufa, livrei de 1. 24 vezes 60. O 8 está multiplicando, vai passar? Vocês estão grandinho que eu sei. 8. 24 dividido para 8? 3. X é igual a 1460. 3 vezes 6, 18. X é igual, vou fazer 146 vezes 18, vou acrescentar os zeros depois. 48 foi 4, 32 com 4, 36 foi 3, 8, 9, 10, 11. 6, 4, 1. 8, 12 foi 1, 6, 2. 2, 6, 2, 8, 1, 2. 1, 2. Só que isso está em milímetros. E ele pediu em metros. Toin, toin, toin. 262,8 metros. Entre 200 e 300. Entre 200 e 300. Letra E. Ficou mais light agora, né? Porque na aula passada eu aproveitei para discutir o que era luz, te lembrar que o céu, olhar o passado, que é um fato, né, que vai ser cobrado no vestibular. Então eu acabei enrolando mais mesmo. Eu que agradeço. Vamos lá, mais uma, mais uma. 23, mesma página. Show de bola, muito obrigado pela agilidade. 23, página 297, que bela manhã! Dois móveis MN partem de um mesmo ponto e percorrem a mesma trajetória. Suas velocidades variam com o tempo conforme mostra o gráfico a seguir. Ele garantiu que eles partiram do mesmo ponto, hein? Velocidade em metros por segundo. Esse aqui é o móvel N, esse aqui é o móvel M. Observe que o móvel N está em movimento uniforme, sempre com a mesma velocidade, enquanto o móvel M varia de velocidade com o passar do tempo. Em 10 segundos a velocidade deles coincide. Eles se encontraram em 10 segundos? Não necessariamente. Analise, aliás, nesse caso é impossível. Analise as seguintes afirmações a respeito desses móveis. Os dois descrevem movimento uniforme. Bom, movimento uniforme significa a aceleração tangencial ou linear nula. Pode até ter aceleração centrípeta, né? Tá fazendo curva. Mas a aceleração linear ou tangencial é nula. Pô, peraí, o gráfico velocidade versus tempo, que é o gráfico que deu origem a esses
A equação, né, da velocidade versus tempo, que deu origem a esse gráfico, nos mostra que o sujeito M não pode ter aceleração, já que a velocidade dele é sempre igual à velocidade inicial. Já o sujeito M tem que ter aceleração para o gráfico ser uma reta crescente. Lembrem-se, uma reta, a equação da reta é ax mais b, a forma reduzida, certo? Esse sujeito aqui é o coeficiente angular. Quanto maior o coeficiente angular, maior a inclinação da reta. Concorda comigo? Certo? Isso aqui seria o nosso eixo x, né? Concordam? Só que agora não é o eixo x, é o eixo t. Então tu vê, ó, quem é o nosso coeficiente angular? Ó, é a aceleração. Esse cara tem que ter aceleração. Esse não. A aceleração desse cara é zero, a aceleração desse cara é diferente de zero. E o que ele falou? Ele falou que os dois descrevem movimento uniforme, bobão. Só o N descreve movimento uniforme, o M não. Falso. 2. Os dois se encontram no instante t igual a 10, dá uma vontade, né? Se fosse posição versus tempo seria verdadeiro, mas não é posição versus tempo. Já que eles saíram do mesmo lugar, o sujeito M só percorreu a distância representada por essa área achurada ali, ó. Enquanto o sujeito N percorreu uma distância maior. Ele percorreu a distância de todo este retângulo aqui, ó. Como eles saíram da mesma posição e o sujeito N andou uma distância maior, ele está na frente ainda. Eles não se encontraram no tempo 10. 3. No instante do encontro, a velocidade de M é 32 metros por segundo. Show de bola, vamos resolver então. Encontro de móveis, como é que se age no encontro de móveis? Montamos a equação horária da posição para cada indivíduo e depois igualamos as equações. Para o sujeito N, montar a equação está bem fácil. A posição final dele eu quero descobrir. A posição inicial eu tenho o direito de chamar os dois de zero, porque ele falou que saíram do mesmo lugar. Se tu não gosta de zero, tu bota 1000, vai dar igual. Bota 1.000.000, vai dar igual. Bota 666, igual. Mas velocidade do sujeito N era a mesma o tempo todo, 16 vezes t. A aceleração dele, acabamos de discutir, é zero. Então a equação horária para o sujeito N ficou 16 vezes t. Posição do cara N, dn. Ops, risquei a apostila do colega, foi mal. Desculpa. Olha só, vou fazer agora para o sujeito M. Qual é a posição inicial do sujeito M? Zero. Se tu botar 1000 aqui, tu bota 1000 aqui, 1.000.000 aqui, 1.000.000 aqui. Por isso que a resposta final vai dar idêntica. Testa depois para ver. Velocidade inicial do sujeito M. Zero. Olha que delícia. 0 vezes t. Mas, putz, eu não tenho a aceleração. Para achar a aceleração do sujeito M, eu posso usar a equação horária da velocidade ou usar essa equação no formato original, né? ΔV sobre ΔT. Mas já que essa aqui está na nossa frente, vou usar ela mesmo. Velocidade final no tempo de 10 segundos, 16. Velocidade inicial, 0. Aceleração, estou querendo descobrir quanto tempo se passou para atingir 16. 10 segundos. Está multiplicando, passa dividindo. 16 dividido para 10 na matemática profunda, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Oh, yeah. Agora eu já posso montar a equação horária da posição para o sujeito M. Ó. Olha que bonitinha que ficou a equação da posição para o sujeito M, o dn. Zerou, zerou. 1,60 para 2,80 centavos. Que beleza. Montamos a equação horária da posição para cada móvel. E na hora do encontro, a posição do corpo N se iguala à posição do corpo M. Ou seja, 16 vezes t é igual a 0,8t ao quadrado. Eu poderia jogar tudo para um lado só, fazer Bhaskara, fazer sobre produto, porém, eu vou dividir ambos os lados da equação por t. E aí fica bem gostoso de finalizar, já que a resposta zero não faz sentido, né? Eu sei que eles estavam juntos no tempo zero, o enunciado me falou isso. Está multiplicando, passou? 16 dividido por 0,8 é igual a t. O tempo de encontro, 160 dividido para 8, 26.
segundos vai demorar para eles se encontrarem? Mas ele perguntou o tempo do encontro? Não, né? Ele perguntou a velocidade do sujeito M na hora do encontro. Mas aqui eu já estava com a equação da velocidade praticamente pronta. V é igual a 1,6 vezes T, a equação da velocidade para o sujeito N. E quanto tempo ele demorou para encontrar? Então eu vou lá na equação da velocidade, boto 20 no tempo e descubro então que ele estava com 32 metros por segundo. Alguém tem uma outra dica para não precisar fazer esse cálculo? Professor, eu usei aquela fórmula lá em cima, da distância lá do espaço lá em cima, e eu considerei sendo 10 segundos o tempo ali que eles se encontraram e percorrido. Daí dá uma aceleração de 3,2 e depois eu boto em Torricelli e também vai chegar a 32. Joga no bicho. Joga no bicho. Foi sorte. Acontece. Importante você ter feito essa colocação. Eu cansei de fazer questão que eu acertei por sorte e achar que estava arrombando. E foi sorte. Primeiro que tu começou errando já dizendo que era 10 segundos o tempo do encontro. É um absurdo dizer que eles se encontraram a 10 segundos. Se encontraram a 20. Eles tinham a mesma velocidade. Ter a mesma velocidade não quer dizer que está no mesmo lugar. Eu posso estar com uma Ferrari a 300 por hora, o cara com um Bugatti a 300 por hora e o cara a 1 km na minha frente. Beleza? Então foi uma coincidência. Importante tu te convencer disso. Não estou querendo sacanear, cara. Foi uma coincidência. Certo? Para te provar que eles não se encontraram em 10 segundos, bastaria eu calcular essas áreas aqui, a área do retângulo e do triângulo. A 10 segundos o cara M andou 10 vezes 16, 160, ele andou 80 metros o cara M em 10 segundos. Enquanto o cara N andou 160 metros. Como é que um andando 160 e outro andando 80, se eles partiram do mesmo lugar, como é que eles vão se encontrar? Mas eles não têm que andar a mesma distância para se encontrarem? Sim. O problema é que lembra que a área do gráfico velocidade versus tempo gera a distância que ele andou? Se o cara esquece dessa propriedade, a gente pode relembrar com números, quer ver? Ó? Imagina um cara que está a 10 metros por segundo e ficou assim durante 3 segundos. Quanto ele andou? 30 metros, calcula a área desse retângulo. 30. Só que eu considerei o seguinte, professor, quando eu usei Torricelli, eu considerei como ele tivesse que ter andado 160 também, e não 80. Daí fecha pela aceleração, 3,2. Mas a aceleração deles, cara, eu te provei que é 1,6 metros por segundo. Mas a proporção entre a distância percorrida pelo nó em MRU ali, movimento uniforme, e não fecha, não daria a proporção, não fecharia utilizando essa fórmula. Pois então, mas é isso que eu estou te dizendo. Foi devido a essa coincidência que fechou hoje a tua solução. Se eu trocar um pouquinho os números, já não vai fechar. Tá beleza? E tu vê, ó, porque assim, tu usou a equação horária da posição, certo? Como é que tu montou a equação? Vamos ver. Qual era a posição inicial que tu usou? 0. 0. A velocidade inicial? 0. 0. E a aceleração tu usou 3,2, certo? Não, eu achei a aceleração. Como que tu achou essa aceleração? Porque o espaço total é 160. Eu coloquei que... Tu calculou essa área aqui. Isso, tudo. 160 metros. É. E eu disse que o outro teria que ter andado 160 também para se encontrar. Pois é, o problema é que o corpo N andou 160 até 10 segundos. E o corpo N não andou. Por isso que dobrou a aceleração. Exatamente, exatamente. Tá, mas o importante é tu saber isso, tu resolveu fisicamente errado e pelas proporções acabou acertando a questão. Acontece, cara, não fica magoado. Tu foi campeão mundial, tu tentou e até acertou, mas não rolou fisicamente, não rolou. Num vestibular discursivo, o cara tem que dar errado com a tua solução, infelizmente. Infelizmente, certo? Porque a tua aceleração não foi a verdadeira, tu supôs que eles tinham andado 160 metros até o encontro e não andaram, né? Como foram 20 segundos, ó. Eles andaram 320 metros até o encontro. Beleza? Então foram uma série de coincidências. Não fica chateado, cara. Tu tá indo no caminho certo. Tá indo no caminho certo. Depois eu posso refletir contigo e olhar. Se tu não quiser apagar, tu deixa ela assim que depois eu investigo com mais calma. Vou fazer a pergunta de novo. Alguém tinha uma outra dica para não precisar fazer cálculo nenhum nessa questão? Eu resolveria essa questão sem botar a mão no papel. Como? Olhando as alternativas, né, cara? Não tinha nenhuma que era todas falsas. Quando eu vi que a 1 e a 2 era falsa, eu assinalo que só a 3 é verdadeira, sem fazer conta nenhuma. Só que aí eu estou estudando para física? Não. Aí eu estou estudando fazer concursinho de ABCD. E tu tem que saber, tem que ficar foda em física.
Por isso que a gente tem que gastar tempo e fazer a questão. Mas se eu estou no vestibular no dia, se eu estou seguro que a 1 e que a 2 estão erradas e não tem todas falsas, mas eu nem faço a conta. Eu só vou fazer a conta se me sobrar tempo no final do vestibular, o que nunca acontece. Quem foi que teve a apostila vitimizada, me perdoa, não estou devendo uma apostila nova. Vamos que vamos, coisa linda. Eu gosto das discussões, insistam.